Bom dia, meus lindos, minhas lindas, né? Bom dia. Um abraço aí, um beijão grande para Edeli Silva, né? Edeli Silva, Pastor Félix, né? Que é da Evangelho Quadrangular, pastora Gereci também, é da Quadrangular, né? E a Gentil Goldinho, também da Quadrangular, também lá do Paraná, né? Temos aí o nosso amigo também, né, que está sempre presente, sempre atento, né? Jorge Mantilha Júnior, né? E outros, eu poderia aqui estar falando de muitos nomes, mas esses nomes hoje vai representar todos vocês, tá bom? Inscritos no nosso canal Oráculos da Senhora Graça Revelada do YouTube e também do nosso, né, nosso Facebook, nosso grupo do WhatsApp, né? Então, um beijo, assim, abraço para todos. Maria José também, Lins, né? Maria José também, Rosana Rodrigues, Rosana Soares, muita gente. Pastora Neila também, que é da Quadrangular. Tá bom, beijo, vamos começar aqui, né? E eu tô contando com todos vocês aí que estão me ouvindo, minhas lindas, meus lindos, para estar compartilhando nossos vídeos, hein? Tá compartilhando, tá passando para frente, falando deles, vamos assistir essa mulher aí que ela, entendeu? Ela fala assim do jeito diferente, mas a gente entende, porque o objetivo do nosso canal é esse, a gente está falando da palavra do modo que está escrito, não é verdade? Do modo que está escrito, entender do modo que está escrito. E como é que está escrito? A gente tem que entender, né, como está escrito, para quem está escrito, em qual cultura que está escrito, por que foi escrito, né? Então nós temos que entender uma série de coisas para poder a gente entender da forma que está escrito, tá bom? Preste atenção, compartilha aí, vai dando like aí rapidinho. Estamos aí nessa caminhada falando da dispensação da lei, né? Da graça e do reino de Deus, que elas caminham juntos, enfim. Depois vou botar a playlist para você estar acompanhando tudo direitinho. Mas voltamos aqui, né, no Êxodo 12, que fala na instituição da Páscoa, porque para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, alguém botou um comentário, né, dizendo que a Páscoa é para todos nós, né? Então, é por isso que nós estamos voltando aqui para entender, para falar que o nosso canal, o objetivo não é contender, não é dizer que está certo ou que está errado, é mostrar como está escrito, para quem foi escrito, em que tempo foi escrito e por que foi escrito, tá bom? Então voltamos aqui à instituição da Páscoa de Êxodo 12. Não estou falando da Páscoa que nós comemos chocolate, não estou falando da Páscoa que se comemoram a partir nessa aliança que nós estamos, que é a graça de Deus. Estou falando apenas, simplesmente, na Páscoa que foi instituída em Êxodo 12, né? Até porque há uma confusão, né? É notório que há uma confusão, que quando chega a Páscoa, né? No nosso tempo aqui, muitas das vezes a doutrina se abre, vamos abrir a palavra e abre aqui em Êxodo 12, né? Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Também se confunde, né, a Santa Ceia dizendo que é Páscoa. Então não é isso que nós estamos falando, deixa tudo isso de lado, estamos falando apenas da instituição da Páscoa, né, de Êxodo 12, que disse o Senhor a Moisés. Falou para quem? Para Moisés, aquele condutor que tirou o povo, né, que ele estava preparando para tirar o povo lá do Egito. E a Arão, onde que ele falou? Na terra do Egito, né? Ele falou: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Presta atenção aqui, falai a toda o quê? A congregação, né, de Israel, os filhos de Jacó, né? Presta atenção, os 12 filhos de Jacó, né? Presta atenção, vamos ler de novo. Falai a toda a congregação de quê? De Israel, né? De Israel, dizendo aos 10
deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, né? Então sabemos aqui que está falando com os 12 filhos, né, de Jacó. Presta atenção. Então vamos entender, gente, pelo amor de Deus. Então vamos acompanhar para não perder tempo. Aqui no versículo 37, o que? A saída dos israelitas, o que? Do Egito. Então foi tudo preparado e saímos. Presta atenção. 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram o quê? Da terra do Egito. Presta atenção. Estamos em Êxodo 12. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou o que? Da terra do Egito. Esta é a noite o que? Do Senhor, que devem todos os filhos de Israel, né? Quem é Israel? Jacó, né? Lembra que Jacó mudou o nome dele para Israel? Os filhos de Israel comemorar o que? Nas suas gerações. Então, aí foi instituída para eles, e para eles iriam que comemorar todos os anos, né? Essa saída, essa Páscoa, né? Que foi feito o ritual, né? Que passar por cima e tudo, como a pessoa botou num comentário, né? Não, isso se passa por cima. Gente, estou mostrando como está escrito. 43, disse mais o Senhor a Moisés, falou para quem? Não foi para nenhuma igreja, para a igreja de hoje, falou para Moisés e a Arão, né? Esta é a ordenança, o que? Da Páscoa. Nenhum estrangeiro, o que? Comemorará dela. Entendeu, menino? Se você não entendeu, eu fazer o quê, né? Vou ali, tá? Presta atenção. Então, quando Jesus veio, né? Jesus, ele comemorava, né? Deus de criança que ali com a família, ele levava ele lá no templo, tudo, comemorava a Páscoa, né? E ali ele teve o último jantar de Páscoa, né? Ele comemorou a Páscoa ali com os seus discípulos, né? Que ali falando, dando as últimas instruções dele, né? Porque ele era judeu, Jesus era judeu também. Entendeu? Então ele estava ali, né, comemorando, né? Ele estava ali comemorando a Páscoa na última Santa Ceia, que fala que é Santa Ceia, mas é o jantar de Páscoa, né? Isso é uma outra confusão. Essa confusão, gente, vem lá do Império Romano, do Imperador Constantino para cá. Isso é uma aula que nós vamos ver lá na frente, tá bom? Então não vamos, entendeu, misturar as coisas. Estamos falando da Páscoa do Êxodo 12, né? No qual nós estamos na Aliança da Graça e se mistura, né? Quando chega a Páscoa, eu já falei, né? Aí vai ler a passagem para falar da Páscoa, em vez de falar do Cordeiro que já tirou o pecado do mundo, né? Jesus não foi o Cordeiro Santo, né? João não falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Então, né? Ele tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Entendeu? Então preste atenção na palavra. Então Jesus foi o Cordeiro Santo, ele pagou o preço, ele diz está consumado, ele pagou o preço, né? Ele foi o Cordeiro, né, que tirou o pecado do mundo, que veio pagar de uma vez por todas, não era mais animais, né? Ele veio pagar com o seu próprio sangue, né? Aquele resgate de lá do Éden, né? Gênesis 3:15. Entendeu? Então, por que na Páscoa, né, o homem ele gosta de tradição, de costume, né, de tradição de povos? Então vivem na tradição de judeus, mas nós não somos judeus e nós não estávamos naquela época. Entendeu? Preste atenção. Então, por que quando chega a Páscoa, né? Não estou generalizando, mas a maioria, né? Eu tenho uma boa caminhada. E a maioria, eu não vejo abrir a palavra, vamos falar do Cordeiro Santo que é Jesus Cristo.
A maioria vai na Páscoa, abre lá em Êxodo 12. Vai falar lá do Êxodo 12, das coisas que aconteceram lá, do sangue que passou no umbral, e perere pão duro, entendeu? Preste atenção, é vã doutrina, sinto falar, mas é vã doutrina, que o que nos interessa hoje é conhecer a verdade, né? A verdade do novo e vivo caminho, né? Da novidade de vida. Precisamos viver em novidade de vida, precisamos entender e estar na graça, para entender o reino espiritual, do qual Ele que nos conduz em triunfo, entende? É só isso. Nós precisamos o que? Abrir a mente, que precisamos entender que as Escrituras é história, né? Assim como todo o livro é história. Agora nós precisamos discernir, né? A visão que nos é iluminado, tá bom? Preste atenção, hein? Então temos que entender para a gente não contender, tá bom? Então aqui, ó, consagração que dos primogênitos. Então estamos ainda em Êxodo, né? Consagração dos primogênitos. Primogênitos do quê? De Israel, que é exatamente esses que vão entrar em Canaã, os Josué e Caleb, entendeu? Porque esses desapercebidos vão tudo morrer no deserto. Vai acompanhando a história, menino, presta atenção. Deus o que guia o povo pelo que? Caminho. O que Jesus lá na frente falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem? Para os judeus. Entendeu? Presta atenção, menino. Deus guia o povo o que? Pelo caminho. Entendeu? Tudo tem um simbolismo, tudo tem, entendeu? Presta atenção, a gente tem que entender as metáforas, linguagem de figura, presta atenção. Entenda por que a gente tem que estar andando com as leis juntas, a lei, entendeu? A graça e o reino de Deus. Tem que estar junto, senão a gente não entende nada, entendeu? Texto sem contexto é pretexto para a gente ficar na mesma, só anotando e não entende nada. Presta atenção. Aqui em Mateus 10, presta atenção quando Jesus veio. A escolha é o quê? Dos 12 apóstolos. Esses aqui é o quê? Era a igreja de Jesus de Nazaré. Tá entendendo, menino? Que não foi ele que ele mandou discipular. Entendeu? Então ele é a igreja de Jesus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o quê? Autoridade sobre o quê? Sobre o que? Espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte o que? De doenças e enfermidade. Vai vendo. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí você lê aqui, que não interessa. Interessa o que eles foi fazer. Entendeu? Presta atenção. Aí você vem aqui no versículo 5, as instruções para a igreja, para os 12, igreja de Jesus. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem rumo aos estrangeiros, aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Presta atenção, hein, menino? Mas de preferência. Tá entendendo? Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Se os outros quiserem, entendeu? Deixa pra lá, mas eu tô falando que eu sou para Israel, o caminho, eu sou o caminho para Israel. Mas dê preferência o quê? Procurai o quê? As ovelhas perdidas o quê? Da casa de quem? De Israel. E à medida que seguirdes, entendeu? Presta atenção, menino, presta atenção. Preparai os ouvidos para entender. Pregai o quê? Que está próximo o quê? O reino dos céus. Tá entendendo, menino? Porque tu tem que andar junto. Ele estava ali na lei,
Então, ele era a própria graça, que era um favor imerecido, entendeu? Ele, a própria graça, para levar o povo a entender o reino de Deus. Pregar e o quê? Mandou a sua igreja, que é os 12, pregar o quê? O que é que tem que pregar? Não é um montão de besteira, não, um montão de coisa, um montão de problema, um montão disso, aquilo, outro, não. Mandou pregar o quê? Que está próximo, o quê? O reino, o quê? Dos céus. Esse que tem que falar. Entendeu? Está próximo. Ele era a graça. Então nós estamos na graça e somos agora o sacerdócio santo para pregar o quê? Que já estamos nos finais dos tempos. Mas final dos tempos de quê? Do entendimento desse mistério que é o reino o quê? Espiritual. Tem que entender, gente. É à medida que seguires pregar e que está próximo o reino dos céus. O que é uma coisa que está próximo? Entendeu? Porque Jesus, depois da cruz, ele já era o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o quê? Está onde? Está no reino terreno ou no reino dos céus? Curai enfermos de quê? Ressuscitai mortos. A igreja pode ressuscitar mortos. Mas não estamos falando de carne não, gente. Pelo amor de Deus, falando da mente. Ressuscita aí, acorda, povo de Deus. Purificai leprosos. Entendeu? Presta atenção na palavra. Então, é para Israel. Aqui em Mateus 15. Mas Jesus respondeu, para aquela mulher. Vocês vão aí na Bíblia de vocês e procuram. Que é a passagem daquela mulher da migalha do pão. Mas Jesus respondeu, não, presta atenção, pelo amor de Deus, eu estou mostrando como está escrito. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. O sistema que veio lá de Constantino do Império Romano, doutrinou até nos dias de hoje, mesmo aqueles, que são da parte daqueles que vêm de Martim Lutero, da controvérsia, da forma renovada, reformada. Mas tem um entendimento, nos ensinou que ou vai para o inferno ou vai para o céu. Para o inferno todo mundo vai, porque eu aprendi na escola que inferno é como se é o cemitério, onde todo mundo enterrado, a carne enterrada. Entendeu, menino? Presta atenção. Isso aí é uma coisa que veio lá do Egito, então, com a forma que botava lá, fazia os lugares, a pessoa enterrava, era múmia, com tudo que tinha. Então, aquele nome derivou-se o nome inferno, na nossa linguagem. Então, inferno todo mundo vai. Agora, vamos ver quem é que vai para o céu. Esse céu aí, que ficar cantando flauta, dizendo santo, 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 que é assim que eu vejo falar, em alguns lugares. Presta atenção, aqui João 3. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das espirituais, das celestes? Entendeu? Presta atenção, menino. Tu tá com a cabeça dura, o nosso evangelho é entender o reino espiritual, menino. Entendeu? Não é ficar batendo na tecla lá da lei, não. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem desceu de lá? Filho de Deus, para se manifestar, em carne. O verbo se fez carne e habitou, fala entre nós, se habitou ali com os judeus, Presta atenção em João 1,14. E ele se manifestou como Jesus de Nazaré, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o quem? Filho do homem, só Jesus de Nazaré, que o Espírito que está nele, é o único que veio de lá, É o único que veio de lá, o único filho do homem, entendeu? Foi esse aqui, porque ele não é filho de José, todo mundo já sabe da história. Presta atenção, ora, ninguém subiu, se ninguém é ninguém, gente.
Que eu vejo alguém falar assim, não, vamos encontrar com não sei com quem, vai encontrar com Abraão, vai cantar com Davi, que vai perguntar não sei o quê. Gente, presta atenção. Nós voltamos para o nosso lugar de origem, né? Nós que somos os filhos de Deus, né? Nós voltamos, né? Depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso, não é verdade? Presta atenção, hein? Nós somos diante da fundação do mundo. Lembra? Nós fazemos parte da mesma parte que foi Jeremias. Ele falou para Jeremias: Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Então nós já existíamos, nós que somos filhos de Deus, não confunde. Esse é outro vídeo que eu vou fazer lá na frente, presta atenção. Nós somos aqueles que Jesus falou ali em João 17. Filhinhos, você está no mundo, mas você não é desse mundo, como eu também não sou. Presta atenção, vocês estão entendendo, gente? Presta atenção. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Esse está no céu aqui, gente, ele tá, porque é o reino espiritual. Ele está no reino espiritual. Deus é espírito. Entenda a palavra. Aqui, ó. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o que? Levantado. Entendeu? De forma espiritual, gente. Da forma espiritual. Deus é espírito. Entendeu? A missão do Filho aqui. Presta atenção. Então, aqui em João 8, né? O pessoal fica insistindo, não, tu é pecador, tu que faz, o que acontece, Jesus o quê? Olha aqui o mandamento separadinho. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe entre, que jogue pedra. O que era o pecado? Transgressão da lei. Por isso que as pessoas não jogou, entendeu? Que isso era o que? Lei. Entendeu? Vocês lêem aí no início aí de João 8, que era a lei, entendeu? Jogar pedrinha naquelas pessoas que adulteravam. Presta atenção, menina. Aquele que é terreno não consegue compreender, entendeu? As coisas do reino, entendeu? Presta atenção. João 8,44. Vós sois o quê? Do diabo. O diabo que é carne, entendeu? Presta atenção que vocês vão entender. Que é o que? Vosso Pai. Entendeu? Presta atenção. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis o que? Satisfazer o que? Aos desejos. Não é a carne que satisfaz os desejos? Presta atenção. Ele foi o que? Homicida desde o princípio. Né? Que é onde aconteceu o primeiro homicídio. Entendeu? Não foi Caim, matou Abel. Entendeu? Homicídio desde o princípio. E jamais o que? Se firmou o que? Na verdade. Entendeu? A carne não firma em verdade. Por isso que fica falando para vocês que é sofisma. Entendeu? Uma coisa que fica te mostrando. Está escrito. Está escrito, mas não é verdade. Não é para os nossos dias. Né? Como nós falamos sobre a Páscoa de Êxodo 12. Não é para os nossos dias. Né? Podemos falar do Cordeiro Santo, mas não a Páscoa de Êxodo 12. Entendeu, menino? É um sofisma. Entendeu? Parece, mas não é. Entendeu? Presta atenção. Então, de Malaquias para trás, a palavra é para Israel. Entendeu? Se falar que é para você, é um sofisma. Entendeu? Homicida desde o princípio, o que jamais se firmou o que? Na verdade. Porque nele o que? Não há o que? Verdade. Presta atenção, hein? Quando ele o que? Prefere o que? A mentira. Fala ao que lhe é o que? Próprio, porque é mentiroso. E pai o que? Da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem? Então, Romanos 8 não está hoje na graça, na aliança da graça. Romanos 8, então, ali é uma ilusão, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Presta atenção, menino. Romanos 5 também, né? Pela fé foi justificados aquele que não existia, né? A palavra diz
não há um justo, nenhum justo sequer, mas Romanos 5 diz que pela fé muitos foram justificados. Espero que vocês tenham entendendo. Romanos 8, nenhuma condenação há. Penhor o quê? Do Espírito, reino espiritual. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está falando nem de mim e de você, está falando nenhuma condenação há para eles que estavam, né, transgrediam a lei, eles que estavam na lei da condenação. Agora nenhuma condenação, porque a lei do Espírito, o reino espiritual da vida em Cristo Jesus, aqui é a graça, te livrou quem estava lá. Nós não estávamos lá, não nascemos lá. Livrou o que? Da lei, o que? Do pecado, o que? Da morte. Então aqui em Romanos 5, a justificação pela fé e paz, o que? Com Deus. Nós não lemos que Jesus ele veio e foi para Israel, então ele está justificando aqui pela fé quem, menino? Presta atenção, isso que nós temos que entender. O Jesus de Nazaré veio para Israel, entendeu? Presta atenção. Justificados por mediante o que? A fé, temos paz, o que? Com Deus. Entendeu? Presta atenção. Por nosso que? Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Por intermédio de quem o quê? Presta atenção, menino. Obtivemos igualmente acesso pela fé. Está falando deles, entendeu? Ele se transportou. Entendeu? Presta atenção. Vamos lendo. Olha aí porque temos que andar junto. Lei, graça e reino de Deus. Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos o quê? Libertou. Permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a julgo que de escravidão. Presta atenção ao que Paulo disse. Vos digo que se vos deixardes de novo, o que? Coisas da lei aqui, ó. Circuncidar hoje em dia, na graça, ninguém quer, né? Só quer pregar outras coisas. Entendeu? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de que circuncidar na graça, se vocês deixar circuncidar, fazer coisas da lei, Cristo de nada vos o que aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Tá? Vamos aqui em Gálatas 1. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, entendeu, menino? Ou o de Deus, ou procuro agradar a homens. Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Presta atenção, vamos lá no 7. O qual esse, entendeu? Presta atenção. Presta bem atenção, vamos aqui no 6. Admire-me que estejas aqui passando tão depressa daquele que vos chamou. Entendeu? Porque as pessoas vão entendendo, depois parece que volta a dar um nó no cérebro, que não dá para entender, gente. Está escrito. Eu admiro que vocês estão passando tão depressa, que na graça de Cristo, não é de Jesus de Nazaré, gente. Para o quê? Para o outro evangelho. Agora, o qual não é outro evangelho, é o mesmo. Vocês estão fazendo confusão. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho que é de Cristo, não é de Jesus de Nazaré, que é do reino. Entendeu, menino? Quer perverter, quer nos confundir para a gente não avançar, não crescer, não prosseguir. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue que evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Maldito. Entendeu, menino? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebe, seja maldito. Está entendendo? Aqui em Gálatas 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vive mesmo, você está na graça mesmo.
E esse viver que agora tem o quê? Na carne, vivo o quê? Pela fé. Então, tu és justificado pela fé no Filho o quê? De Deus. Não é por a fé em Jesus de Nazaré, mas pelo Filho de Deus, Cristo ressurreto, que me, o quê? Amou e a si mesmo se entregou por mim. Presta atenção aqui. Gálatas 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante o pacto da lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Deu para entender, menina? Presta atenção, acorda, povo de Deus. Então, irmãos, Filipenses 3 diz: não que eu tenha o que recebido, né? Não, nem que nós temos recebido, né? Eu e você aí. Isso, ou tenha obtido perfeição, não, de jeito nenhum. Mas nós temos que prosseguir. Prossigo o quê? Para conquistar aquilo para o que também o que fui conquistado por Cristo Jesus. Porque voltar lá atrás, voltar lá em Êxodo, na Páscoa, se nós já tivemos o Cordeiro Santo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás o que ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Tá bom? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o quê? De Deus em Cristo Jesus, tá bom? Finalizando, né? Aqui no Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, né? Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, né? Porque é isso que ocupa o meu pensamento. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, é o que viram que em mim, e o que viram em mim, isso ponham que em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Presta atenção. Agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm, que por mim, disse Paulo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava o que? Oportunidade. Então vamos curtir, compartilhar nossos vídeos, né? Porque vamos compartilhar, né? Comentar, curtir o amor de Deus. Sei o que é passar necessidade, disse Paulo, e sei também o que é ter o que? Abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, né? O que, independente das circunstâncias, vamos continuar adorando a Deus, né? Aprendendo a palavra, não importa, né? Se alguns não querem, né? Não querem, se alguns estão desdenhando, mas vamos entender a palavra e se voltar para ela. Filipenses 3, os inimigos da cruz de Cristo, né? São os opositores. Satanás quer dizer opositor. Então todos que é inimigo da cruz, né, que ignoram a cruz, que foi consumado o amor da cruz, é opositor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o que? O modelo que tendes o que em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são o que? Inimigos da cruz de Cristo, né? Inimigos do amor que foi consumado. Ignora esse Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, e vai lá no Cordeiro de Êxodo 12, na Páscoa, porque o destino deles é a perdição, né, da religiosidade. O Deus deles é o ventre. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus, né? Nós temos que observar com quem você está andando. Preste atenção.
Ó, o sino tocou. Quem você tem andado? Presta atenção. A quem você tem escutado? Presta atenção. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas que terrenas. Entendeu? Não vamos generalizar, mas a maioria do sistema paralelo ao reino de Deus só se preocupa com as coisas terrenas, né? Presta atenção, pois a nossa pátria está o quê? Nos céus, né? De onde também aguardamos o que? A salvação da mente, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele terá, né, de até subordinar a se tocar as coisas. Menino, presta atenção. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei o quê? Permanecei deste modo firme. Permanecei deste modo firmes pois Jesus não está em religião, em tradição de homem, costume, em festas e simbolismos, entendeu? Presta atenção, Jesus e a tradição o quê? Dos anciões, os que contamina o homem, né? A palavra de maldito o homem que confia no homem, nós temos que entender a palavra, né? Então aqui para finalizar, Marcos 7, Jesus disse, ó, quantos eles voltaram da praça, né? Vocês leem aí, Marcos 7. Então estavam questionando Jesus. Jesus interpelaram que fariseus e pegou Jesus e falou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Terrenos de homens. Entendeu, gente? Paz seja convosco. Até o próximo. Inscreva, deixe seu like.